Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 187. Ao financiador, tudo. Bom, vamos começar pelo óbvio, né? Na fantástica fábrica do impacto, o financiador pode tudo. Por ele deter os recursos tão fundamentais à sobrevivência do setor, ele pode tudo. Ele decide os temas que serão apoiados e os que não serão apoiados, lembrando que o que fica de fora talvez seja mais importante do que o que fica dentro. Ele decide quem vai ser apoiado, as organizações, entre aspas, premiadas, selecionadas, seus líderes chegados de sucesso. Ele decide quais regiões, territórios, biomas o recurso vai chegar e quais não, lembrando. Ele decide o fluxo de desembolsos e de prestação de contas, o tal do compliance. Enfim, ele decide tudo. E isso, naturalmente, exclui, deixa de fora um monte de iniciativas e organizações que não vão ter capacidade, segundo a ótica do financiador, de seguir nesse páreo. Convém lembrar. É tão óbvio, chocante e ao mesmo tempo libertador reconhecer isso. Ao financiador, tudo. É simples assim. Embora isso venha se normalizando, a gente pareça um pouco aceitar a coisa como ela é, né? Aceitar que a gente precisa ficar com a bandeja preparada, com os nossos projetos, para correr e atender aos anseios, aos pedidos de cada financiador, ainda que nossa equipe de garçons esteja esgotada e precarizada, que a nossa equipe da cozinha, então, nem se fala, né? Que a nossa conta de luz esteja atrasada e por aí vai. O importante é a gente estar sempre com a bandeja preparada para atender aos anseios de cada financiador. Afinal, você sabe, né, amiga e amigo ouvinte? Ao financiador, tudo cabe. Bom, é aí que começa o show de horrores e sobre o qual pouco se fala. Primeiro porque cada financiador pede o que quer. E sempre vai haver uma chuva de interessados ou desesperados, né, que se matam para atender seus pedidos. E veja que há pedidos bem absurdos. Financiadores que doam 10 mil e pedem em troca uma entrega de 1 milhão. Financiadores que doam um trocado e querem que com esse trocado a organização e o projeto simplesmente resolvam um problema social. Bom, nada muito diferente da legião de motoristas de aplicativo ou de entregadores aí de moto se degladiando por corridas que chegam via app, não é mesmo? Será que somos tão diferentes assim deles? Ou a gente é apenas mais uma face dessa mesma moeda, desse mesmo fenômeno? Financiadores que pedem tantas exigências burocráticas que inviabilizam o projeto. É tanto formulário, tanta papelada, que são, obviamente, poucas as organizações que conseguem seguir nesse páreo. E isso em tempo de mundo digital, de inteligência artificial, com formulários e ferramentas que poderiam ser preenchidos quase que automaticamente. Enfim, não para de pé nessa lógica. Financiadores que exigem um fluxo de comunicação e de interação frequentes, que querem validar cada etapa do projeto, leia-se microgestão, tá? Mas que não dão conta de responder, que simplesmente desaparecem e deixam a equipe do projeto de mãos atadas na sua execução ou na mão de um analista júnior que não tem autonomia para responder várias das questões que são colocadas. Se a organização segue implementando sem a validação do financiador, ela é cobrada depois. Se para a implementação, à espera da validação do financiador, a organização é cobrada pela comunidade, pelo território, enfim, difícil, né? Bom, não tem moleza aí não, não tem. É extremamente desafiador e essa relação entre financiador e organização financiada é um constante pisar em ovos, claro, dependendo de cada financiador. E claro, o ônus é sempre da organização proponente ou implementadora, nunca do financiador. Afinal, você sabe, né? Ao financiador, tudo. Mas há algo que a gente precisa lembrar, né? O financiador precisa financiar, o doador precisa doar, o investidor precisa investir. Olha a expressão, escolhe aí o que você quiser, financiar, doar, investir.
né? Mas essa é a mais pura verdade. Sem organizações e projetos, sem a gente aqui com as bandejas na mão, correndo para atender aos anseios do financiador, o que seria do financiador? Bom, ao financiador, tudo. Voltemos ao título do episódio e ao fato desse fenômeno ter, de certa forma, se normalizado de uns tempos para cá, né? Afinal, a gente assume que é assim mesmo. O fato de o financiador não ter limites. Ele pode pedir o que ele quiser, afinal, ele é o financiador, não é mesmo? Afinal, se ele tem a grana, se ele tem o cheque, ele tem passe livre para que ele faça o que ele quiser com essa grana e a gente que se vire para adequar o que a gente faz para atender os seus pedidos. Daí eu te pergunto, amigo ouvinte, o financiador pode tudo mesmo? O que ele pode e o que ele não pode ou não deve? Já parou para pensar nisso? Bom, deixando claro aqui que não se trata de uma conversa legal, não é uma questão de legislação, mas sim de ética. Do ponto de vista ético, o que o financiador pode ou deve e o que ele não pode ou não deve. Aliás, alguém aí na Fantástica Fábrica do Impacto, por acaso, cogitaria levantar esse tipo de conversa? Bom, aí você me perguntaria, tá, mas de qual financiador a gente está falando, Fábio? Afinal, são muitos e bem diferentes entre si. Sim, é verdade. Estou falando aqui de uma maneira muito geral, tá? Muito genérica, uma média. Não dá para citar especificamente nenhum deles e você sabe por quê, né, amigo ouvinte? Então vamos tratar aqui nessa média, tá? Bom, pausa para uma dica de leitura, o livro Winners Take All, ou Os Vencedores Levam Tudo, de 2018. Aliás, eu recomendo, mas muito a leitura desse livro. Ele é uma pedrada atrás da outra, é fundamental e é muito curioso como esse livro teve quase zero de repercussão por aqui. Não me surpreende, tá? Ele foi best-seller lá na gringa. Uma curiosidade, tá? Quando eu era membro do conselho do GIF, eu fui membro de 2017 a 2020, tá? E quando a gente estava lá discutindo, começando a pensar no congresso GIF de 2020, antes ainda da pandemia, tá? Eu cheguei a sugerir o autor desse livro para ser um dos palestrantes desse congresso e eu fui, naquele momento, solenemente ignorado. Segundo o que eu consegui captar, naquele momento, era pesada demais a crítica que o autor fazia à filantropia. E você sabe, né, Fábio? Melhor a gente não entrar nessa seara. Bom, voltando aqui ao nosso papo e fazendo um gancho com o livro. É bem interessante como os financiadores, no caso do livro, os filantropos e suas fundações, em como essa turma delimita os contornos da tal agenda, entre aspas, de mudar o mundo. O que está contido nela e o que não está contido nela. Tem um trecho do livro que eu acho genial, que ele diz mais ou menos assim: quando os filantropos não conseguem direcionar os recursos que eles querem para uma certa causa, né, uma causa que vai mudar o mundo, entre aspas, eles simplesmente mudam a forma como se muda o mundo. Eles mudam a forma como se muda o mundo. Em outras palavras, eles delimitam e ressignificam o que cabe e o que não cabe ser financiado e implementado nessa tal expressão mudar o mundo. Bom, voltando ao início do nosso papo, o que fica e o que ficará de fora desse escopo talvez seja mais importante do que o que ficou dentro. Isso para mim é fundamental. O que está fora da moldura é muito importante e é delimitado pelo financiador para variar, não é mesmo? Bom, isso tem um desdobramento bastante prático, que passa pelas coisas que financiadores querem e vão financiar, simples assim. Então, coisas diferentonas como podcasts independentes, organizações de base comunitária, iniciativas que questionam o status quo, coisas que têm um viés mais politizado, reforma agrária e tantos outros temas mais bola dividida, vamos dizer assim, tendem a ficar de fora do que será financiado. Simples assim, simples assim. E é muito doido porque muitas vezes essa turma que ficou de fora passa a receber certa crítica, né, do setor
dizendo que supostamente essas práticas não estão em linha com os novos tempos, com as boas práticas do setor. E é muito numa chave, às vezes, de compliance, tá? Bom, vamos lembrar que é preciso produzir uma narrativa potente que ajuda a consolidar essa ideia de que as coisas que ficaram de fora desse escopo não merecem estar aí dentro, não estão em linha com o que há de mais adequado, mais avançado, etc. Então, não é simplesmente delimitar o que vai ficar de fora e o que vai ficar dentro, mas quem ficou de fora também se produzir uma narrativa que tenta justificar que, tá vendo, ficaram de fora porque não se adequaram a compliance, aos novos tempos, às novas formas de se fazer, etc. Também sobre uma disputa, não só de visão do que é e o que não é mudar o mundo, mas uma visão da narrativa decorrente disso. Bom, e aí embala essa narrativa, né, sem se dar conta da estratégia política ou da perversidade dela, e parte do nosso setor compra essa ideia, né, e tira conclusões rasteiras, né, e precipitadas, que são justamente o que a elite que financia o setor quer, né? Então essa turma fica taxada, essa turma que ficou de fora do escopo do que será financiado, essa turma fica taxada como, não cumpriu os requisitos, portanto devem ter alguma, entre aspas, culpa no cartório, ou estão atrasadas, ou não se reinventaram, pararam no tempo, são ultrapassadas, etc. A gente já escutou várias dessas expressões, não é mesmo? Afinal, né, se tal financiador não selecionou essa turma, é porque boa coisa essa turma não apresentou. Poxa vida, hein? Bom, a lacração vai por aí, segue adiante, eu não tenho dúvidas de que você já deve ter escutado esse tipo de groselha por aí. Ou seja, os culpados, entre aspas, são os proponentes dos projetos, sobretudo esses diferentões, tá? Mas nunca os financiadores. Afinal, não custa lembrar, né? Ao financiador, tudo. Ele sempre tem razão, ele sempre está certo, mesmo quando ele está errado. E veja que, com frequência, ele está errado, mesmo estando certo. Como diz o Tom Zé, né? Eu estou explicando para te confundir, eu estou te confundindo para esclarecer. Eu moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades do Engenho Novo. Moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades do Engenho. E como os financiadores decidem o que será financiado e o que será solenemente ignorado? Bom, vale lembrar que assim como nós, meros mortais e operadores de iniciativas socioambientais, a gente também troca figurinha, né? Entre nós, os financiadores também o fazem. A diferença é que as figurinhas deles são muito mais douradas e apetitosas do que as nossas. Mas sim, os financiadores também trocam figurinhas entre si e também fazem pactos e acordos de colaboração mútua, quase sempre pactos meio velados. A gente não fica sabendo, a gente não acessa esses espaços. Portanto, se alguma vez sua organização queimou o filme com algum financiador, estou falando aqueles da primeira prateleira do setor, saiba que muito provavelmente seu filme, o filme da sua organização, ficará queimado por tabela com outros financiadores e portas se fecharão. Triste, mas é a realidade. Bom, e nessa troca entre pares, nesses acordos aí velados entre camaradas, entre detentores de cheque, é muito raro encontrar alguns seres diferentes ou algumas vozes dissonantes dentre os financiadores. Afinal, você sabe, né? Queima o filme se indispor entre pares. Bom, é raro, mas existe, né? Tem vozes dissonantes ali. Tem seres diferentes também entre financiadores. Ainda bem, né? Viva, um brinde. São essas poucas vozes que muitas vezes têm conseguido financiar coisas diferentonas, entre aspas, e também constranger parte do setor que financia, né? São essas poucas vozes que têm, por exemplo, dado uma retomada no fomento à agenda do desenvolvimento institucional de OSCs, por exemplo, se contrapondo aí ao senso para lá de comum de financiamento de projetos, de execução de projetos próprios que impera na filantropia brasileira. Eu sei, ainda são poucos, mas eles existem. Então nos cabe aqui seguir atentos, com a esperança de que esses poucos consigam constranger
outros financiadores a financiar, digamos, coisas diferentonas assim. Afinal, você sabe, né? As comunidades não têm capacidade para gerir os recursos que o setor poderia repassar para elas. Pois é, esse tipo de groselha a gente ainda escuta por aí, né? E pior, ele tem esse tipo de narrativa tem seus apoiadores e defensores ferrenhos, tá? E esse tipo de fala reforça o papel de algumas organizações do ecossistema, consultorias, intermediários e afins, que justamente fazem a ponte, né, desse serviço entre financiadores e a ponta, e as comunidades, os territórios, etc. Mas isso é papo para outro episódio. Só para deixar registrado aqui, né, que embalar esse tipo de fala de que as comunidades não dão conta de receber e executar os recursos é também parte do modelo de negócio de algumas organizações que intermediam esse tipo de serviço para os financiadores. Porque é legal deixar isso registrado também. Bom, outra coisa importante ser dita aqui é que, e isso já foi dito em outros episódios, com outros convidados aqui, tá? Mas o que a gente precisa dizer de novo é que, infelizmente, a filantropia internacional já teve um papel mais relevante no fomento da sociedade civil aqui no Brasil, mas que com o fato do Brasil ter atingido uma marca aí de renda média e vários desses financiadores mudaram o foco de fomento do Brasil para outras regiões mais pobres ou em maior vulnerabilidade do planeta, tá? Isso é péssima notícia para a gente, tá bom? E isso forma uma tempestade perfeita. De um lado, a cooperação internacional redefinindo as suas prioridades e limitando, digamos assim, o Brasil em suas estratégias de financiamento, e do outro lado, a filantropia brasileira preferindo financiar os seus próprios projetos, preferindo manter a rédea curta no que ela financia, sob a justificativa canalha do compliance. Obviamente eu estou fazendo um panorama mais geral de novo. Estou fazendo uma média aqui, tá? Mas sempre é bom lembrar que há particularidades interessantes, tanto lá fora quanto aqui dentro. Que alento, né? Que alento. Para citar um exemplo, a Amazônia é um tema que está em alta, né? E que, obviamente, a gente tem uma COP de clima, COP30 2025 em Belém, então isso também ajuda um pouco a colocar no radar da filantropia internacional, também um pouco da nacional, essa agenda, e por tabela, a agenda da sociobiodiversidade, sociobioeconomia e tantas outras, tá? Fecha o parênteses aqui. Bom, um ponto importante a ser levantado aqui também é o quanto os poucos financiadores diferentões, digamos assim, sofrem com assédio, né, no nosso setor. Afinal, são muitas organizações e projetos tentando se vender, se viabilizar para esses poucos financiadores não convencionais. E assim, infelizmente, a tendência é que eles se fechem, né? Que dificultem ainda mais esse acesso. E assim todos nós perdemos, né? Puxa, isso é duro, viu? Mas é a realidade. Mas aí você poderia me perguntar, por que esses financiadores diferentões não constrangem ou convencem seus pares a também fazer coisas diferentes, a financiar coisas diferentes? Sim, eles tentam. Obviamente que sim. Mas vamos lembrar que o modelo mental em geral dos financiadores, cara, é bem limitado, né? Bem questionável, para não dizer outra coisa. São modelos mentais de pessoas da elite, que muitas vezes nasceram já na elite e que, obviamente, tendem a carregar consigo certas premissas, né? Certa visão de mundo. Algumas delas bastante deploráveis e absurdas. Tipo, a pobreza é um problema de mindset das pessoas que são pobres, tá? Só para pegar um momento aí de coach eleitoral, né? Para lembrar que, sim, esse tipo de fala repercute em parte da elite. E, obviamente, sabemos aqui muito bem que é um completo absurdo, né? Um pensamento desse. Mas, enfim, além desse tipo de crença, outras crenças bem liberais, né? que embalam aí a canoa da tal da meritocracia e por aí afora, né? Várias outras crenças e visões para lá de questionáveis. Portanto, esperar dessa galera ideias super inovadoras, super fora da caixa, super disruptivas, é sonhar demais, não é mesmo, amiga ouvinte? Sim, eu até gostaria que daí viessem ideias diferentonas, mas talvez eu, você, nós, a gente esteja depositando as fichas no lugar errado.
ou talvez elas, as elites, estejam bem mal assessoradas, ou talvez estejam contratando assessorias para dizer o que elas querem que seja dito. Vai saber, não é mesmo? Vai saber. Moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades, cidades do Engenho Novo. Moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades, cidades do Engenho. A todos os bailes eu quero agradecer. Tem sargento magnatas, tem também o Garnier. Céu azul, Matriz, Rato Molhado, Jacaré, São João, Mangueira, Sampaio, fiquem na fé. Bom, outro aspecto para a gente conversar aqui é que, sim, a gente tem certa dificuldade na Fantástica Fábrica do Impacto de diferenciar essa figura do filantropo, né? Ou seja, aquela galera que tem grana, tá? Do seu staff ou da sua equipe. Então, uma coisa é o filantropo que tem a grana, outra coisa é a galera que trabalha para ele. É como o Planet Hemp canta numa música sua que diz assim: não conseguem diferenciar banqueiros de bancários, mega traficantes de meros funcionários. Só para deixar claro aqui, a licença poética, eu não estou comparando filantropos com traficantes, nada disso, tá bom? É só a licença poética para enfatizar que muitas vezes a gente no setor não consegue diferenciar o filantropo dos seus meros funcionários. Eu sei, muitas vezes esses meros funcionários têm quase o mesmo poder do que daqueles que assinam um cheque. Tem poder para sugerir, indicar e até mesmo rechaçar certos proponentes, certas pautas, certos projetos. Portanto, não deveria nos surpreender o mar de tapinha nas costas nos eventos do setor em geral, feitos e levados por esses tais meros funcionários que eu citei aqui. Curioso isso, não é mesmo? Muitas vezes os meros funcionários são mais inacessíveis que o próprio chefe que tem a grana e assina o cheque. Bom, talvez a psicologia nos explique melhor esse fenômeno, sei lá. Só sei que isso é muito mais comum do que a gente imagina, que é uma péssima notícia para o nosso setor. Os meros funcionários vetam de cara, às vezes, coisas super legais que sequer chegam ao filantropo. Inacreditável, né? Afinal, ser pouco acessível é o modus operandi do setor, não é mesmo? Entende-se que, se você se torna muito acessível, você não dá conta de lidar com o assédio. Será? Será que a gente não haveria outras formas da gente lidar com isso? Ou seja, continuar sendo acessível e, ao mesmo tempo, ter um processo, um fluxo para lidar com esse volume de assédio, entre aspas, né, de demanda? Não sei, eu me lembrando aqui brevemente o que a gente produziu lá na pandemia era em algum momento, um setor que ficou mais acessível, mais ágil e mais permeável àquela emergência. Passada a emergência, voltamos a um setor pouco acessível. Enfim. Bom, e ser acessível e ágil, né? Como ser isso se os meros funcionários muitas vezes criam justamente barreiras para tornar o caminho dos proponentes muito mais difícil e mais tortuoso do que poderia ser. Daí eu te pergunto, amigo ouvinte, por quê? Bom, por uma simples razão, né? Porque o financiador pode tudo. Aqui, quando digo financiador, eu estou incluindo aí na equação também seu staff, tá? Os seus, entre aspas, meros funcionários e também os seus parceiros mais chegados. É tipo jogador de futebol, tá ligado? Tem todo um ecossistema em volta dele. E muitas vezes o próprio jogador é o que menos apita no dia a dia, justamente por ele terceirizar para essa galera decisões importantes. E aí sim, não dá para a gente passar o pano para o financiador, voltando aqui para o nosso papo, o financiador que terceiriza. Também, né, a gente precisa falar sobre isso. Bom, se ao financiador cabe tudo, o que cabe então a nós, né, meros mortais? O que nos sobra nesse rolê? Bom, cabe muita coisa e cabe pouca coisa. Como assim, Fábio? Bom, calma, amigo ouvinte, já me explico. Cabe muita coisa a nós, né? Quando a gente considera que o doador precisa doar, não é mesmo? E aí que a gente entra no tabuleiro. Entra a nossa capacidade de entregar, de produzir os resultados esperados, os tais impactos,
a nossa conexão com o território, as redes, né, a nossa capacidade de circular naquela causa, naquela ponta, naquela comunidade, naquele território. E, obviamente, a nossa capacidade de vender o nosso peixe, de entregar os resultados e de prestar contas, né, desse resultado. Vamos dizer que esse é o pacote, né, esse pacotão é o nosso maior ativo. E é justo aí que a gente deveria concentrar as nossas energias para potencializar esses atributos. A gente tem tido tempo e energia para isso? Muito provavelmente não. Justamente porque está todo mundo correndo com a bandeja na mão, tentando atender os pedidos desses diferentes financiadores. E nessa vida de garçom, você sabe, né? Às vezes, pratinhos caem. Bom, já o copo meio vazio, que cabe pouco a nós, pobres mortais, nesse rolê, passa pela nossa frágil musculatura institucional, leia-se escassez de recursos, que permita a gente escolher melhor os financiadores que tem mais a ver com o que a gente faz. Olha, muitas vezes isso é impensável ou até mesmo impossível, porque a gente precisa sim sair atirando para todo lado. E o resultado disso é bastante nítido, né, e reflexo dos tempos atuais em que estamos. Um pupurri de projetos, uma coxa de retalhos, de temas públicos territórios, tudo em nome da tão propagada sustentabilidade financeira da organização. Se é que isso existe, tá? Mas enfim, sinal dos tempos em que estamos. Bom, eu já debati essa questão no meu livro de 2022, chamado Inovação Social em Tempos de Soluções de Mercado. Link está aí na descrição se você quiser saber mais, tá? Ao levantar a seguinte questão, afinal, a sociedade civil está ou se encontra hoje a serviço do mercado? Que é justamente isso que a gente está falando, né? Nessa imagem da gente estar com uma bandeja na mão, com vários projetos meio prontos, correndo para atender aos anseios do financiador, aos anseios do mercado, entre aspas. Avisando que a polícia a qualquer hora vai chegar. Morteiro na mão, estrondo no ar. Avisando que a polícia a qualquer hora vai chegar. O morro amado, ao mesmo tempo temido, comandado por irmãos, comandado por amigos. Bom, um fenômeno interessante que eu tenho notado é que algumas OSCs conseguem surfar a onda da abundância de recursos, eu sei, é raro, e curiosamente acabam reproduzindo esse modelo mental dos financiadores. Na prática, elas acabam se tornando mais inacessíveis, mais pop e criam mais camadas de interação com a ponta. Tudo o que muitas delas criticavam, né, quando elas surfavam a marolinha da escassez de recursos, é o que elas fazem quando elas conseguem acertar a mão da boa onda de recursos. Então, mais uma vez, provável que a psicologia nos ajude a entender isso, vai saber, né? E assim, alguma dessas poucas organizações se transformam em chaveirinhos queridos de um pool de financiadores. Algumas delas vestem a camisa desse personagem, né? Já outras optam por seguir abaixo da linha do radar para não despertar muita atenção do setor e não serem demandadas de, bom, se você conseguiu acessar a onda de abundância de recursos, eu também quero. Como é que você fez? Me diga. Enfim, é um fenômeno curioso aí, viu? Bom, outra coisa que eu sinto muita falta no universo dos financiadores é a ousadia. Se os financiadores, sim, se dizem ousados, se dizem inovadores, se dizem disruptivos e blá blá blá, mas o que eles querem mesmo, na real, é projeto pronto, né? A ideia já testada, já validada, que já tenha um certo histórico de resultados. E assim, eles evitam ideias de guardanapo, ou ideias sem teoria de mudança, ou rechaçam iniciativas que nem CNPJ tem. E assim fica difícil, né? Vocês querem se vender como disruptivos, inovadores, desconstruídos, mas na prática só se financiam coisas já prontas e com baixíssimo risco. Assim me ajuda a te ajudar, né? Porque realmente fica muito incoerente. Bom, e veja que eu não estou criticando aqui que a filantropia nacional não financia, por exemplo, o MST, ou a causa da reforma agrária, ou do aborto, enfim. Só para citar dois temas bastante polêmicos, tá? Eu não estou dizendo que eu não estou criticando a filantropia nacional por não financiar essas causas. Não é disso que eu estou falando, tá?
Embora sim essa questão pudesse ser levantada. O que eu estou dizendo aqui é que há esse rótulo de inovadora, disruptiva, desconstruída, né, na filantropia nacional, mas a sua operação só aceita mesmo coisas já provadas e causas não muito polêmicas, tá bom? É disso que eu estou falando aqui. Outra coisa que é triste é que falta, e muito, o setor como um todo, mas especialmente os financiadores, em calçar a tal sandália da humildade. Eu sei, é difícil esperar isso por parte de financiadores, afinal eles podem tudo, né? Mas muitas vezes os seus meros funcionários vêm da base, vêm de quebradas, vêm de uma classe média, média baixa, e quando chegam lá nessas posições de destaque, parecem que se esquecem totalmente desse passado, da sua trajetória, de onde vieram, não é mesmo? Afinal, importa para onde elas vão e não de onde elas vieram. Daí, esperar que elas reconheçam que elas não têm, talvez, todas as respostas dos problemas que elas querem enfrentar ou que elas querem financiar. Talvez reconhecer que seus processos têm mais dificultado do que ajudado. Acho que talvez seja pedir demais, não é mesmo? Talvez seja sonhar demais, não é mesmo, Fábio? Eu sei, talvez sim, seja sonhar demais, mas a gente precisa falar sobre isso, não é mesmo? Bom, um ponto que a gente precisa levantar aqui nessa conversa é que precisa ampliar o rol, né, o leque de financiadores, ainda que ele já não seja, os financiadores não são um bloco uniforme, monolítico, né? Há sim uma certa diversidade de tipos de financiadores, de grandes fundações internacionais, passando por fundações familiares, organismos multilaterais, agências de desenvolvimento, aos diferentes tipos, né, de caixinhas aí da filantropia nacional. Note que, em geral, quando a gente traça esses diferentes caixinhas de financiadores, a gente tende a não considerar a filantropia comunitária, as fundações independentes e comunitárias, os bancos populares, entre outras iniciativas mais da base. Essa turma também mobiliza capital e também o distribui para grupos sociais, comunidades, territórios, embora, obviamente, o faça a partir de um volume de recursos bem menor do que aquelas outras caixinhas de grandes financiadores. Acho que é legal a gente lembrar, em geral, quando a gente lembra desse tipo de financiador mais comunitário, como financiador, a gente tende a olhá-lo mais como na caixinha de implementador, né? E não como financiador. Acho que essa é uma observação importante ser feita aqui. Portanto, é importante a gente ampliar esse leque de compartimentos nessas prateleiras aí de financiadores, mas também ampliar o nosso entendimento e a nossa visão sobre eles. Isso é chave para a gente ressignificar a forma como a gente pensa e age na fantástica fábrica do impacto, sobretudo no campo da filantropia. E infelizmente a gente tem falado pouco sobre isso, menos do que a gente poderia fazer. Bom, um exemplo bastante evidente disso é o trabalho da Rede Como A, por exemplo. E mesmo com esse belíssimo trabalho, hoje são apenas 18 membros na Rede Como A, 18. Só para você ter uma ideia, o GIF hoje tem cerca de, acho que já passou da marca de 170 membros. Então, de um lado você tem 18 membros, do outro lado você tem 170. Tudo isso só para dizer algo bastante óbvio, tá? Mas que precisa ser dito. Que não há um único modelo, um único padrão de financiador. Há sim vários, embora prevaleça um certo modelo médio, que foi sobre o qual eu fui desenvolvendo a reflexão ao longo desse episódio aqui, tá? Mas esses outros modelos e outras formas de fazer financiamento, digamos, mais alternativos, mais comunitários, mais inclusivos, são muito, muito interessantes, muito potentes. Estão em franca expansão, olha que bom, né? Que, embora ainda sejam pouco numerosos em termos de iniciativas e organizações, imobilizem ainda bem menos recursos do que os players mais convencionais que financiam o nosso setor. Bom, então eu faço essa fala só para deixar registrado aqui, que mesmo dentre os financiadores, não é todo mundo tudo igual, tá? E que, embora exista uma baixa diversidade de tipos, de visões e de formas de fazer, a gente precisa celebrar que sim, tem diversidade, tá? Tem seres diferentes ali, e isso precisa ser potencializado, tá?
Bom, passando a régua aqui mais um episódio e antes de mais nada, meu sincero agradecimento a você, amiga, amigo ouvinte. Eu aproveito para te convidar a deixar aí, eu criei um formulário, tá aí na descrição, para você deixar suas críticas, sugestões e feedback, para a gente justamente produzir uma 8ª temporada. A gente está na 7ª, no início de 2025 a gente inicia uma 8ª temporada, uma nova temporada, e eu quero muito te escutar. Quais são os pontos fortes que você considera aqui do podcast? O que a gente pode melhorar? Quem que a gente deveria convidar? Que caminho seguir? Enfim, coloca lá suas ideias, vão ser muito, muito bem-vindas e muito úteis para a gente pensar essa nova temporada que virá em 2025. Lembrando, a gente está rumo ao episódio 200. Quando a gente chegar ali no episódio 200, a gente vai fazer uma pausa breve e já iniciando depois dessa pausa essa nova temporada. Bom, para a gente fechar o nosso papo aqui, e ao financiador tudo, não é mesmo? Afinal, sem recursos financeiros, sobretudo os financeiros, né? A gente é apenas um arremedo de um tal impacto que a gente tanto vende, tanto projeta. E boa parte desse recurso tem vindo desse modelo médio, dessa visão média de financiadores, e foi sobre ela que a gente tratou aqui ao longo do episódio. Sim, dá para fazer muito mais coisa na Fantástica do Impacto, obviamente com recurso. Dá para fazer coisas, sim, potentes na Fantástica Fábrica do Impacto sem recurso ou com pouco recurso. O podcast é um exemplo disso, tá? E tem vários estudos que mostram isso e revelam o quanto isso é cruel, tá? É perverso. Estou falando especificamente da iniciativa PIPA, que revelou que 90% das organizações periféricas têm dificuldade em mobilizar recursos para se manterem, tá? E que 1/3 dessas organizações se mantém com menos de R$5.000 por ano. 5.000 por ano. Então sim, dá para fazer muita coisa com pouco recurso, mas além disso ser muito injusto e perverso, isso acaba reforçando esse discurso que circula por aí no setor de uma tal eficiência, de um discurso que tenta contrapor a realidade do setor, que é sim de escassez de recursos. Vamos falar a real, né? Então tem um papo de uma certa abundância, mas a real do setor é que boa parte das organizações lida com escassez. E essa escassez, de alguma forma, acaba sendo um gatilho para o canibalismo, para a competição desenfreada que a gente tem no setor. Sim, é uma realidade. E aqui eu estou dizendo por mim mesmo, mas fique à vontade para observar e constatar com seus próprios olhos isso no setor. Bom, tudo isso para dizer que sim, a gente precisa lidar com financiadores. Afinal, a gente precisa de grana. Simples assim, não é mesmo? Não à toa essa é a tônica de praticamente todas as organizações da sociedade civil. Todas correndo atrás de editais, escrevendo, mandando propostas, projetos, correndo com a bandeja na mão, né, sempre tentando atender às vontades e expectativas de cada financiador. É simples assim. E essa situação vai muito além de uma mera questão instrumental ou gerencial. Certos projetos se encaixam melhor em certos editais, tem que escrever bem uma proposta, tem que estar com a documentação em dia. Beleza, isso também é uma questão, mas vai além disso. Se você não percebeu que esse buraco é mais embaixo, então é melhor refletir a respeito disso. Afinal, o que está em jogo aqui é a forma como a sociedade civil é e a forma como ela não é financiada, seja via Estado, seja via setor privado, seja via filantropia, seja qual for o caminho. Mas se a gente assume que um dos papéis da filantropia especificamente deveria ser o de contribuir para o fortalecimento dessa sociedade civil, uma sociedade civil plural, com vários sotaques e formas de fazer e portes de iniciativas, etc., então a gente deveria sim debater com mais profundidade esse tema do financiamento. Não apenas no viés técnico, não apenas sobre porcas e parafusos de bons projetos, de compliance e etc., mas também, sobretudo, sobre essa discussão de contexto e sobre aspectos políticos e éticos decorrentes da forma como o financiamento vem sendo feito na atualidade. Afinal, como a gente já tratou aqui ao longo desse episódio, o que é e o que não é financiado é sim uma decisão política, ética, que contribui para reforçar uma certa visão de mundo, de sociedade e de produção de bem comum ou de impacto, como você queira chamar. Então, quando eu repito aqui que ao financiador cabe tudo,
Eu estou apenas assumindo que é assim que as regras do jogo estão colocadas na fantástica fábrica do impacto. Elas poderiam e deveriam mudar, sim, mas é a forma como elas se encontram nesse momento. Mas por que não mudam? Bom, porque as organizações e profissionais que implementam projetos financiados pelos financiadores não têm conseguido pautar essa discussão, não têm tido condições de fazer esse enfrentamento por N fatores, mas, em suma, porque simplesmente somos dependentes dos recursos deste pool reduzido de financiadores. Ao adentrarmos nessa discussão de repensar as regras como esse jogo tem sido jogado, é bastante provável que elas amplifiquem a nossa vulnerabilidade em relação ao acesso a boa parte dessas fontes de financiamento. Daí, muitas dessas organizações da sociedade civil têm optado por não confrontarem, não questionarem essas regras e esses atores. Se trata simplesmente de uma sobrevivência momentânea institucional. Simples assim. Estou dizendo que concordo com ela? Não. Estou constatando a realidade neste momento. Portanto, se ao financiador cabe tudo, ao implementador cabe o bom e velho jogo de cintura, o bom e velho civiracionismo, o bom e velho molejo para seguir sobrevivendo à luz de um sistema de financiamento absolutamente desigual e injusto. E pior, algumas dessas organizações sonham mesmo em se tornar financiadores, em surfar a onda da abundância de grana, para um dia justamente reproduzir essas mesmas regras, essas mesmas práticas que elas tanto criticam hoje na marolinha de escassez de recursos. É inacreditável, né? Mas é a natureza humana se manifestando aí, mesmo na nossa linda e maravilhosa, fantástica fábrica do impacto, tá? Só convém lembrar isso. Bom, é isso. Então, lembre-se aí que antes de você sair correndo, responde lá o formulário, tá? Pra gente pensar junto a 8ª temporada aqui do podcast, pra gente construir juntos novas ideias, explorar novas possibilidades, tá bom? Te agradeço muito por isso. E é isso. Espero que tenha gostado. Se cuide, um abraço e até a próxima e rumo ao episódio 200. Um abraço.